GURPS, módulo básico, personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 89, capítulo 4, perícias. Lista de perícias, de operação de aparelhos eletrônicos NT até perícia abrangente. Uma produção RPG Next. Breaking News. Atenção, atenção, ouvinte do RPG Next, pessoal que ouve Tarrasque na Bota, a Forja, regras do D&D 5e, regras do GURPS 4e ou contos narrados, não importa de qual podcast você gosta mais, mas o fato é que o RPG Next é finalista na categoria Geek Creators do prêmio Cubo de Ouro, o Oscar da cultura geek. Aê! Existe um link que você pode acessar, que é um link de um formulário do Google para poder votar na gente. O link está nesse post desse episódio que você está ouvindo, tá bom? E por que você precisa acessar esse link? Porque quem vai decidir quem será o grande vencedor é você. A votação é popular, já está rolando e você pode divulgar para todo mundo votar no link que está no post. E o grande vencedor será anunciado no dia 18 de outubro de 2019, na cerimônia de premiação do Cubo de Ouro, durante o evento chamado Shinobi Spirit, em Curitiba. Mais informações no post desse episódio. Pessoal, entra lá, vote e ajude o RPG Next a conquistar esse troféu que vai ser muito importante pra gente, tá bom? Obrigadão, um abraço e até a próxima! Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Regras do GURPS, 4ª edição. Vamos continuar com a lista de perícias. Operação de aparelhos eletrônicos NT. É uma perícia IQ média pré-definida IQ-5, um conceito de aparelho eletrônico do mesmo tipo -5, ou engenharia eletrônica -5. Essa perícia permite a utilização de equipamento eletrônico dentro de uma especialidade conhecida. Não há necessidade de teste para a utilização normal diária do equipamento. Eles são necessários apenas nas situações de emergência ou nos casos de uso anormal do equipamento. Exceção: pessoas inexperientes sempre terão de fazer um teste com seu valor pré-definido. O personagem deve escolher uma especialidade que varia de acordo com a campanha. Alguns exemplos: científicos, equipamentos eletrônicos de laboratório e pesquisa. O personagem está automaticamente familiarizado com o equipamento utilizado junto com uma perícia científica em que ele tenha gasto pelo menos um ponto. Comunicações. Todos os tipos de tecnologia de comunicação eletrônica, rádios, transmissão, via satélite, comunicações a laser, etc. A especialidade de comunicações compreende também os conhecimentos de todos os códigos de comunicação de uso correto e adequados da história do personagem. O uso desses códigos não exige teste de habilidade, enquanto a tentativa de entender ou usar códigos desconhecidos, sim. Em NT 5 a 7, essa especialidade é representada pela telegrafia. O personagem é capaz de enviar ou receber 2 palavras por minuto para cada ponto na perícia, em NT 5, e 3 palavras por minuto a cada ponto na perícia NT 6 ou 7. Escudos de força, portátil, veicular, escudos defletores de força em bases e astronaves. Guerra eletrônica, todos os equipamentos de espionagem e interferência, incluindo contramedidas eletrônicas e contra-contramedidas eletrônicas. Na maioria dos cenários, somente as agências de inteligência e os militares ensinam essa especialização, e somente para indivíduos com hierarquia militar adequada ou permissão de segurança. Médicos, todos os tipos de equipamento de diagnóstico eletrônico e de manutenção da vida. Mídia, todos os tipos de equipamento de edição de áudio, imagem e vídeo. Se existirem vídeos tridimensionais holográficos ou registros sensoriais sensíveis no cenário, essa especialidade inclui a habilidade de operar os equipamentos relevantes. Trate as mídias diferentes como tecnologias desconhecidas. Para a crônica, métodos tecnológicos de viagem entre dimensões e cronologias. Psicotrônica, tecnologia psíquica, como escudos e amplificadores telepáticos. Transmissores de matéria, todos os transmissores e teletransportadores de matéria. Uma falha crítica pode causar um desastre, principalmente quando se está transportando seres vivos. Sensores e equipamentos de detecção de longo alcance de quase todos os tipos, desde radares de defesa aérea até sensores de naves espaciais. Certos sensores altamente específicos, como os sonares a seguir, têm suas próprias especializações. Sistemas de segurança, útil no projeto e burla de todos os tipos de alarmes, sensores de segurança e tecnologias de vigilância diária. Sonar, todos os tipos de equipamentos de detecção acústica de longo alcance, normalmente utilizados debaixo d'água. Temporal, todos os tipos de máquinas do tempo. Uma falha crítica pode ser desastrosa para o viajante no tempo. Faça testes independentes para localizar e transferir os viajantes.
Vigilância, todos os tipos de equipamentos de vigilância interna ou remota, escutas, câmeras ocultas, microfones de longo alcance, grampos telefônicos, etc. Essas especializações têm valor pré-definido igual ao NH de qualquer outra, menos 4. No entanto, o mestre tem a liberdade para determinar que, em sua campanha, não existe valor pré-definido entre as especializações exóticas, paracrônica, psicotrônica, etc., e as mundanas, mídia, sistema de segurança, etc. As tecnologias compreendidas por uma especialização em particular variam de acordo com o nível tecnológico. Por exemplo, operação de aparelhos eletrônicos, comunicações, abrange telégrafos no NT5, telefones e rádios no NT6 e sistemas de comunicação digital no NT8, e pode incluir comunicadores mais rápidos que a luz ou telepáticos em NTs mais elevados. A familiaridade também é essencial nesse quesito. A operação de aparelhos eletrônicos e sensores abrange tanto os termógrafos dos caças quanto os radares que penetram o solo em satélites, mas passar de um para outro impõe uma penalidade de menos 2 por causa do tipo de equipamento, termógrafo, radar, e menos 2 por causa do local de instalação, avião e satélite, resultando em uma penalidade de menos 4 nessa perícia até que o personagem se familiarize com todas as diferenças entre os equipamentos. Modificadores, todos os de equipamento, menos 2 no caso de uma tecnologia de um tipo conhecido com o qual não se está familiarizado, por exemplo, radar quando está acostumado com termógrafos, ou com uma implementação desconhecida de uma tecnologia conhecida, radar de defesa aérea quando se está acostumado com radar meteorológico. Menos 1 ou menos 10 se fizer muito tempo que o PC trabalha na sua área de conhecimento. Isso varia de acordo com a área e ainda não teve a chance de se familiarizar com as mudanças. Operação de computadores NT, IQ fácil, pré-definido IQ-4. Essa habilidade de operar um computador, extrair dados, executar programas, jogar videogames, etc. É a única habilidade de computação necessária para a maioria dos usuários. Aprenda programação de computadores para criar programas e conserto de equipamento eletrônico de computadores para localizar problemas de hardware. Essa perícia existe somente em campanhas com computadores. Os personagens originários de cenários sem computadores não podem utilizá-los com valor pré-definido enquanto não tiverem se familiarizado com esse equipamento. Em cenários onde é possível unir seu cérebro a um computador, essa perícia também inclui a habilidade de utilizar uma interface neurológica. No entanto, os novos usuários estarão inicialmente sujeitos a uma penalidade de menos 4 por causa da falta de familiaridade com o equipamento. Modificadores menos 2, ou pior no caso de um computador ou sistema operacional ou programa com o qual o PC não está familiarizado. Oratória, IQ média, pré-definido IQ-5, atuação menos 6, dissimulação menos 5 ou política menos 5. Esse é o talento geral que engloba toda a ação verbal em público. Um sucesso permite, por exemplo, que o personagem faça um bom discurso político, entretenha um grupo de pessoas ao redor de uma fogueira, incite ou acalme um tumulto ou desempenhe um papel de bobo da corte. A oratória abrange os conhecimentos de debate e retórica, bem como a habilidade com atividades menos formais, como fazer trocadilhos ou contar histórias. Nem todos os oradores têm um talento em todas essas áreas. É possível adquirir uma especialização opcional para representar esse fato. Modificadores, qualquer bônus relacionado ao carisma. Mais 2 se o PC tiver a vantagem em voz melodiosa, menos 1 a menos 4 no caso de timidez, menos 2 para gagueira e modificadores de familiaridade cultural. Modificadores de idiomas também entram nisso. Paleontologia NT, e que é difícil, pré-definido biologia menos 4, entre outros. Essa é a ciência que estuda os fósseis. Faça um teste de habilidade para reconhecer os tipos de fósseis ou para deduzir o habitat ou estrutura de um organismo a partir de evidência fóssil. O sucesso no teste com modificadores de equipamento e acesso a um laboratório identificará a idade aproximada do fóssil. O personagem deve se especializar. Micropaleontologia, o estudo de fósseis pequenos demais para serem vivos estudos a olho nu. Essa perícia requer um laboratório. Paleoantropologia, o estudo de ferramentas e fósseis humanos e a relação das tribos primitivas com o seu habitat. Também tem valor pré-definido de antropologia menos 2. Paleobotânica, o estudo de fósseis vegetais. Paleozoologia, o estudo de animais pré-históricos a partir de ossos, alimentos, fezes, pegadas, etc. fossilizadas. Essas especializações têm valor pré-definido igual ao NH de qualquer uma das outras menos 2. Paraquedismo NT, DX fácil, pré-definido DX-4. Essa habilidade de sobreviver a um salto com paraquedas. Faça um teste por salto. Um fracasso pode indicar qualquer coisa, desde um pequeno desvio na rota até o pânico que faria o personagem deixar seu equipamento cair. A critério do mestre. Uma falha crítica significa que o paraquedas não abriu ou as cordas estavam completamente embaraçadas. Quando o salto for realizado sob condições ruins, faça um novo teste para ver como foi a aterrissagem. Por exemplo, sobreviver a uma aterrissagem do tipo quebra-tornozelo ou se esquivar das árvores. Faça um teste baseado em Q para dobrar um paraquedas. Modificadores, menos 2 se o peso do seu corpo mais a carga excederem sua base de carga vezes 10. Passos leves, DX difícil, pré-definido nenhum. Pré-requisitos, treinados por um mestre e tanto acrobacia quanto furtividade com NH14 ou mais. Essa perícia permite exercer pouquíssima pressão sobre o solo quando se está caminhando. Com sucesso no teste, o personagem não deixará rastros visíveis. Os testes de rastreamento destinados a segui-lo falham automaticamente, a menos que sejam feitos com algo além da visão.
Portanto, um rastreador humano ficaria confuso, mas cães de caça não sofreriam nenhuma penalidade. O personagem também pode tentar caminhar sobre superfícies frágeis sem atravessá-las. O deslocamento máximo nessa circunstância será igual a 1/3 do normal, a critério do mestre. Uma fina camada de gelo exigiria um teste de passos leves não modificado, enquanto que o ato de andar sobre o papel de arroz sofreria uma penalidade de -8. Por último, um sucesso no teste de passos leves pode adicionar um bônus à furtividade quando o personagem estiver com a intenção de se movimentar em silêncio. Esse bônus é equivalente a metade da sua margem de sucesso arredondada para baixo. O bônus mínimo é de +1. Patinação, HT difícil, pré-definido HT-6. Quando o personagem estiver se locomovendo sobre patins, essa perícia substitui a caminhada durante uma viagem de rotina e corrida durante uma competição. O mestre pode também exigir teste de habilidade com base em DX em situações de combate e perseguições, ou no caso de manobras de condições de velocidade perigosas. Nessas circunstâncias, qualquer fracasso indica uma queda, enquanto que uma falha crítica resulta em 1D-2 pontos de dano e um membro escolhido aleatoriamente. Pedagogia, IQ média, pré-definido IQ-5, é a habilidade de ensinar outras pessoas. Para fins de jogo, qualquer um com NH maior ou igual a 12 em pedagogia tem condições de agir como um professor na maioria das situações. Para maiores detalhes, veja pedagogia e aprendizagem. Veja o desenvolvimento por meio do estudo. Também nós vamos ver isso quando estivermos falando nas regras mais avançadas. Depois. Modificadores -3 para insensível, -1 ou -4 se tiver timidez. Aplique as penalidades de idiomas, tanto do professor quanto do aluno, no idioma em que as aulas estão sendo ministradas. Percepção do corpo, DX difícil, pré-definido DX-6 ou acrobacia -3. Essa habilidade de se ajustar rapidamente após um teleporte ou qualquer tipo de magia ou perícia psíquica de movimento instantâneo similar. Um sucesso permite que o PC haja normalmente no seu próximo turno. Um fracasso indica desorientação. A única ação que ele pode executar durante um turno será a defesa. Uma falha crítica indica que ele cai e fica fisicamente atordoado. Modificadores +3 para qualquer nível de senso de direção. -2 se o PC mudou de direção. -5 se o PC mudou de sua posição vertical para horizontal ou vice-versa. Não é possível mudar a postura durante o teleporte, apenas a orientação. Performance em grupo, IQ média, pré-definido IQ-5, entre outras. Essa habilidade de criar uma performance e dirigir um grupo de artistas durante sua execução em ensaios, dentro de um estúdio ou diante de uma plateia. Um sucesso no teste significa que a performance será satisfatória. O PC deve se especializar em um tipo específico de arte performática. Todas as especializações têm pré-requisitos e as perícias listadas a seguir e qualquer tipo de diplomacia, intimidação e liderança. Condução de orquestra, as habilidades de coordenar um grupo de músicos, corais, bandas de swing ou orquestras sinfônicas são familiaridades diferentes. Pré-requisitos, 2 perícias de instrumento musical qualquer ou um instrumento musical e canto, pré-definido, instrumento musical -2 ou canto -2. Coreografia, habilidade de instruir e liderar um grupo de dançarinos. Pré-requisitos, dança, pré-definido, dança -2. Coreografia de combate, semelhante à coreografia, mas se aplica à encenação de combate, em vez de dança. Pré-requisitos, encenação de combate, pré-definido, encenação de combate -2. Direção, habilidade de dirigir um grupo de atores, filme, ópera, televisões e teatro. São familiaridades diferentes. Pré-requisito, atuação, pré-definido, atuação -5. Perícia abrangente, IQ difícil, pré-definido nenhum. Uma perícia abrangente representa um conhecimento interdisciplinar sobre um tema específico. Quando estiver respondendo a perguntas factuais sobre esse tema, o PC pode fazer um teste com perícia abrangente em vez de qualquer teste baseado em IQ contra qualquer perícia que tenha um valor pré-definido. As perícias especiais não o isentam das exigências de familiaridade cultural ou idiomas e nunca concedem habilidade para realizar tarefas práticas. Às vezes, os especialistas complementam as perícias especiais com as perícias de conhecimento do terreno relacionadas, mas é necessário aprendê-las separadamente. O personagem deve se especializar por tema e o mestre tem liberdade de proibir qualquer tema que considere abrangente demais. Alguns exemplos. Ciência militar. Conhecimento geral das táticas militares pode substituir artilharia, canhoneiro, estratégia ou tática para se responder a perguntas sobre armas e estratégias, mas não quando se tem de utilizá-las. Ciência política. Estudo acadêmico da política. Pode substituir geografia, história, jurisprudência, política ou sociologia quando se faz uma análise política. Egiptologia. O estudo do Egito Antigo. Pode funcionar como antropologia, arqueologia, história, linguística ou ocultismo para esse mesmo fim. Epidemiologia. Estudo da disseminação de doenças. Pode servir como biologia, diagnose, geografia, matemática ou perícia forense, quando se estiver avaliando como uma epidemia se espalhou. Filosofia natural, uma perícia geral que normalmente substitui perícias científicas específicas que talvez nem existam ainda para os estudiosos de NT1 a 4. Pode ser usada no lugar de qualquer perícia científica, biologia ou física, ao se responder a perguntas sobre as crenças acerca do funcionamento do universo. Hidrologia, o estudo das massas de água do planeta, pode ser usado no lugar de biologia, geografia, geologia, química ou meteorologia para se responder a perguntas
perguntas sobre precipitações, enchentes, irrigação, etc. Psiquismo, estudo da mente e do cérebro psíquico, pode funcionar como biologia, diagnóstico, fisiologia, medicina ou psicologia, ao se lidar com os fenômenos psíquicos manifestados por seres vivos. Não pode ser usada no lugar do conceito de equipamento eletrônico e operação de aparelhos eletrônicos, nem as especializações em engenharia que lidam com psicotrônica. Segurança de computadores, especialização no combate à evasão de computadores, hacking, pode substituir criptografia, operação de computadores ou operação de aparelhos eletrônicos durante uma verificação de brechas de segurança de um sistema de computadores. Utilize programação de computadores para corrigir ou explorar essas falhas. Tanatologia, o estudo esotérico da morte, pode substituir antropologia, arqueologia, ocultismo ou teologia quando se lida com a morte ou com os mortos. Teoria da conspiração, o estudo de redes interligadas de conspiração, pode substituir antropologia, geografia, história, literatura ou ocultismo, ao tentar responder a perguntas sobre conspirações e também funcionar como análise de informação para esse mesmo fim, e somente ele. Ela não inclui os segredos internos das organizações conspiratórias que são tratadas em conhecimento oculto. Xenologia, conhecimento geral das raças alienígenas de um determinado cenário, pode se substituir antropologia, fisiologia, história ou psicologia, ao se lidar com membros de uma raça diferente da sua ou ao se responder a perguntas gerais sobre essa mesma raça em sua cultura. Então, vamos ficando por aqui nesse Regras do GURPS 4ª edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Se você está gostando, pode nos apadrinhar em padrim.com.br/rpgnext ou picpay.me/rpgnext. Também não se esqueça que o RPG Next está concorrendo ao prêmio Geek ao Cubo, que você viu no anúncio logo no início desse cast. Então, no link do post você vai conseguir votar na gente e isso vai ser muito legal, pois se o RPG Next ganhar esse prêmio, nós vamos ter reconhecimento e vai nos ajudar na nossa divulgação. Então, vote! A gente se encontra então na próxima semana, aqui no RPG Next! Regras do GURPS 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.